E agora o nosso assunto é direito do consumidor e eu vou te dar a oportunidade de participar desse bate-papo pelo nosso WhatsApp 99109-5099. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar perguntas. Tem alguma dúvida a respeito de direito do consumidor? A gente está dando essa oportunidade de você participar desse bate-papo e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que fazer em casos, por exemplo, de preços diferentes? Você vai ao supermercado e encontra lá na gôndola um valor, mas na hora de passar no caixa, o produto está com um valor superior àquele que você encontrou, né? O que prevalece? Qual dos dois? E esses aumentos nos preços dos combustíveis, por exemplo, é devido a quê? Vamos poder tirar essas e outras dúvidas agora aqui no estúdio com o coordenador do Núcleo de Apoio e Atendimento a Superendividados, Antônio Carlos Ribeiro. Seja muito bem-vindo aqui para a gente falar sobre um assunto que sempre está na moda, né? Direito do consumidor, as pessoas sempre estão muito curiosas. E aproveitando esses exemplos que eu dei aqui na chamada, em casos de preços diferentes, né? Geralmente, a gente está bem pertinho aí de começar aquelas promoções de Black Friday, né? Tem também promoção do Dia das Crianças e em alguns casos a gente percebe que lá na prateleira está um valor super atrativo, mas aí quando chega lá na hora de pagar está mais caro. Isso é possível? Isso é legal? O que prevalece nesse caso? Primeiramente, desejar a você bom dia, Liz, e a todos da TV Brasil Central. Veja bem, a lei é clara, o artigo 31, além do artigo, o 6º artigo do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 39, com relação às informações. O que deve prevalecer são as informações precisas, claras, ostensivas e que os consumidores não sejam levados ao engano. É claro que em caso que ocorra um fato dessa natureza, o que vai prevalecer é o preço que consta no produto. Então, se o produto, ele na gôndola ou que esteja na etiqueta, na prateleira, esteja um valor X, o consumidor vai pagar aquele valor que se encontra ali, não um valor que tem que ser registrado lá no caixa. E ele tem como provar. Então, diante da tanta aquisição do produto, ele também tem que apresentar a prova que, de fato, o produto estava naquele valor. A lei o protege, que é o Código de Defesa do Consumidor. Já teve situações, comigo, por exemplo, que aí eu estava lá numa loja, numa determinada loja atacadista e estava a promoção de um shampoo. O shampoo lá, geralmente o preço desse shampoo é R$26 e ele estava por 12. Eu observei a quantidade de ml, observei a marca, observei o tipo de shampoo e tal. Só que na hora que eu fui pagar, a moça do caixa não aceitou esse valor. Eu falei, não, mas estava R$11 lá. Tirei foto, mostrei para ela, ela olhou, ela falou assim, não, mas está errado. Eu falei, não, mas nesse caso, o erro não foi meu, eu levo, né, pelo preço mais baixo, que foi o que me atraiu. É exatamente essa postura, não é? É exatamente essa postura. Pode, em caso de uma negativa do atendimento, você pode recorrer junto ao gerente do estabelecimento, que às vezes possui autonomia e alçada superior para resolver o problema ali naquele momento, e caso ele não se resolva, pode acionar de imediato o PROCON. Entre em contato no 151, que é o nosso teleatendimento do PROCON, nós vamos acionar uma equipe que está sempre de prontidão da nossa fiscalização e talvez até o próprio atendente. Nós realizei inúmeros casos típicos a este que você aqui apresenta, para que nós ligamos lá, falamos diretamente com o próprio gerente, né? Às vezes oportunamente utilizando o próprio telefone móvel, que é o smartphone, o celular, e falamos com o gerente para que ele possa atender. E aí a mágica acontece quando o PROCON entra em contato. Atende de imediato para não ter problemas maiores nesse sentido. Mas é tudo de acordo com a legislação, com a lei, e nós fazemos com que cumpra a lei, porque é a obrigação da empresa, nesse caso, cumprir com o que a lei prevê. E aí o PROCON faz o contato e o consumidor é prontamente atendido por força da lei. E com relação aos preços de combustíveis, que é também um assunto que tira muito o sono do consumidor, principalmente nos últimos tempos, né, que a gente tem observado aqui em Goiânia um aumento assim meio que descoordenado ao que a gente via anteriormente, que era quando aumentava lá na Petrobras, aí aumentava aqui também. Agora não está seguindo muito essa regra. Esse aumento é devido a quê? O PROCON está fiscalizando, inclusive, né, para evitar abusos. Olha, nós temos uma gerência de fiscalização
fiscalização que ela é bastante atuante em todo o estado de Goiás para atender e dar uma pronta resposta para toda a sociedade goiana. Então, isso existe um monitoramento. A gerência de fiscalização com toda a sua equipe, ela está em plena prontidão para atender casos de denúncias, de práticas abusivas, de reajustes que são abusivos por parte aí de alguns postos de combustíveis. Veja bem, você disse, olha, existe sim, a rigor, leis, tanto a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, como a 15.521 de 1951, que trata diretamente sobre essa matéria, que é onde o PROCON, através de sua gerência da fiscalização, atua, mediante denúncia ou não, porque o PROCON de ofício também pode, juntamente com a sua superintendência, estar atendendo os consumidores. Havendo reajuste abusivo, a fiscalização comparece, repassa esses dados para que haja um cruzamento de dados, que é as notas fiscais, tanto de compra do produto como de venda, e repassa para a gerência de pesquisa e de cálculo também do PROCON Goiás, para que faça aquele cálculo e se de fato constate se houve ou não abusividade com relação ao reajuste dos preços de combustíveis. Então, assim é feito, tudo baseado na legislação e a critério com muito rigor, através do PROCON do Estado de Goiás e outros órgãos competentes, autoridades competentes, inclusive da Agência Nacional de Petróleo, que também envolve, né, nesse sentido de prestar as informações e cruzar-se os dados para ver se realmente houve ou não abusividade na prática do reajuste dos preços dos combustíveis. E nesses casos, assim, o consumidor também pode ajudar o PROCON, né? Uma vez que um aumento não foi anunciado, ou se foi anunciado, e já no dia que foi anunciado, para começar a valer no dia seguinte, alguns postos já trocam. Isso daí já pode ser um indício de abuso, né? Porque ninguém compra o tanque, né? O abastecimento, assim, aquele lote tão rápido assim. E aí o consumidor pode dar essa dica, né? Fazer essa denúncia para o PROCON. Liz, costumamos dizer no PROCON que o nosso principal fiscal é a população, são os consumidores. Nós que somos consumidores que temos que verificar, constatar que nós estamos consumindo diariamente ali e fazer a denúncia através do 151 do PROCON ou do PROCON Web, que é a nossa plataforma digital, de forma remota, que atende todo o estado de Goiás, para que nós possamos atender a população. Então, nós temos as fiscalizações, tanto ela ostensiva e preventiva. Contudo, se o consumidor fazer a denúncia para o PROCON vai ser acionado, como já tem equipe de prontidão prontas para ser acionadas e assim atender, né, o anseio do consumidor, nós vamos lá em loco realizar a fiscalização, fazer o levantamento de todos os dados, dos documentos que são apresentados ali e repassar para a nossa gerência de pesquisa e de cálculo, para que possa ser realizado o cálculo e assim apresentar esse laudo, né, vamos dizer assim, né, essa resposta de modo que atenda o consumidor. Olha só, chegou uma perguntinha aqui pra gente do nosso telespectador Júlio. Ele está dizendo o seguinte: ele comprou uma televisão pelo site Amazon no dia 24/5 desse ano, só que o cabo não está funcionando e a entrada e não há uma entrada para esse cabo, né? Ou seja, a TV parou de funcionar, não funciona. Ele entrou em contato e disseram a ele que o cabo é acessório e, segundo eles, a garantia é só 90 dias. E ainda, segundo o pessoal que vendeu essa TV lá para o Júlio, que ele tem que arcar com o cabo ou, se for a entrada, levar na assistência técnica. Só se o problema for na entrada que a empresa se responsabiliza. Se for só o cabo, que é justamente esse que veio errado, aí é responsabilidade do Júlio. Ele quer saber se é assim mesmo que funciona e o que ele pode fazer. Primeiro que é algo inédito. É uma venda de um aparelho televisor que vem com o cabo e aí a fabricante se exime da responsabilidade do vício de enviar o cabo ou mesmo o cabo está fora da garantia. É inédito. Mas o PROCON do Estado de Goiás está pronto para atender esse consumidor. Nos procure, você pode entrar em contato através da plataforma do PROCON Web ou presencialmente lá na Rua 8, setor central aqui de Goiânia, que nós vamos atendê-lo. Ele tem todo o direito dentro da garantia. Realmente a garantia são de 90 dias por força da lei do Código de Defesa do Consumidor, mas geralmente tem a garantia estendida, que é aquela contratada, que geralmente são 9 meses após os 90 dias, expirar o prazo, ele ainda tem tipo assim, que eles falam 1 ano, né, de garantia, mas na verdade
que são 3 meses mais 9 meses, que é a contratada, que é essa garantia estendida. Talvez até tem mais, 2 anos, etc. Mas de modo que o PROCON vai atender esse caso. Tem alguma coisa aí que não está de acordo com a legislação, né? Porque é responsabilidade da empresa, nesse caso, é da fabricante, de prestar todo o atendimento e fazer os devidos reparos e o conserto desse cabo, ou mesmo entregar um outro cabo novo em perfeitas condições de uso. Então tá aí, Júlio, procura o PROCON, que seu caso vai ser analisado diretamente pelos fiscais e profissionais lá do PROCON. E aí, aproveitando esse gancho dessa pergunta do Júlio, nesse caso, tem muita gente que pensa que essas compras em plataformas, né, de multivendas e tal, a pessoa tá meio desassistida, porque teria mais garantia se fosse numa loja física. Não é bem assim, o Código Consumidor também protege esse consumidor que compra online, né? Sem dúvida, a legislação é tanto para as lojas físicas, para as lojas virtuais, comércio eletrônico, porque com essa crescente, inclusive pós-pandemia, né, tanto no momento da pandemia como pós-pandemia, aumentou-se e cresceu muito, né, o comércio digital, né, pelas redes, vamos dizer assim, pela internet. De modo que o Código de Defesa do Consumidor protege a todos. Nenhuma empresa ela está fora, vamos dizer assim, o código ele alcança todas as empresas. Não tem nenhuma empresa que esteja fora, né, e coberta pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode nos procurar se ele fizer a compra e não for atendido prontamente pela empresa, que seja ela virtual, ou no comércio eletrônico, ou que seja até mesmo pelas redes sociais, que tem comércio pelo Instagram, né, ou pelo Facebook, nos procure que nós vamos acionar. O que nós pedimos, que todos tenham atenção, que essa empresa ela tenha contato, de fato, um contato telefônico, que ela tenha CNPJ, né, para que nós possamos acionar ela e encontrar ela e o PROCON atender o consumidor prontamente. Então, fica aí a dica também para o pessoal que vai comprar online ou comprar fisicamente também, se certifique que aquele estabelecimento que você está fazendo a compra tenham todas essas informações. Um telefone para contato, o CNPJ, para que possa ser acionado, né? A gente precisa ter esses cuidados para ter também os nossos direitos garantidos, né? O cuidado, Liz, tem que ser redobrado, porque às vezes o PROCON fica até limitado em alcançar as empresas, porque nós não temos dados como telefone, nós não temos endereço, nós não temos CNPJ e infelizmente acontecem muitos golpes, né? As pessoas comprarem e não serem atendidos, às vezes quando são atendidos não tem como simplesmente trocar o produto, não tem como, não tem assistência técnica e às vezes o PROCON ele aciona, ele é acionado e ele vai e aciona as empresas. Só que essas empresas não têm nenhum tipo de retorno para nós e nem para o consumidor por conta desses detalhes. Então tem que ser redobrado, tem que desconfiar. Quando a oferta for muito interessante, mirabolante, tem que desconfiar e não adquirir, porque às vezes chega a ser um problema muito sério, às vezes cai numa fraude e aí o PROCON para reverter isso junto com o consumidor é muito às vezes difícil. Tá certo, então eu quero agradecer aqui a sua participação, todas essas orientações, a gente sabe que esse tema é um tema que interessa muito, por isso já deixar aqui o espaço aberto para você voltar mais vezes, para a gente bater mais papo aí e ajudar mais gente que esteja assistindo a gente. Liz, nós que ficamos bem à vontade em estar esclarecendo e bem informando neste quadro aqui na TV Brasil Central, esclarecer toda a população goiana, o PROCON do Estado de Goiás está pronto para atender, nós estamos ali, nós somos como anjos na vida dos consumidores, das pessoas, porque quando não tem nenhum recurso, não tem para onde recorrer, não tem para onde realmente buscar uma alternativa, uma solução, pode recorrer ao PROCON, relação de consumo, que nós vamos atender prontamente. O PROCON está aberto 24 horas durante o dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano, porque o PROCON Web, que é através da plataforma do PROCON Web, lá para atender toda a população goiana. Perfeito, então, Antônio Carlos, muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigado.